sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Passaram bem o final de semana? Se estiver tudo bem com vocês aí, me avisem, né? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então, antes de começar o assunto, queria mandar um abraço para o meu amigo Lucas, que fez aniversário aí no início do mês. Falei que ia mandar, tudo bem, Lucas? Muito bom. O Lucas que assiste a gente aí indo para o colégio todos os dias. Muito bom. E aí, pessoal? Quem está entrando aí com a gente? Bruna Heloísa, Cássia, Vandina, Regimara. Boa, pessoal. Muito bom. Excelente. Então, tem duas coisas aí. A primeira é que o pessoal que está inscrito na nossa turma sobre suplementos já tem acesso aí à nossa comunidade particular, né? Então, uma comunidade, né, que é só para os alunos aí da turma sobre suplementos, para a gente tirar dúvidas, para vocês trocarem ideias, enfim, trocarem informações, tá bom? Então, quem não tá lá ainda, peça lá para entrar, tá? Que vai ser ótimo lá para vocês, né? Essa comunidade, esse ambiente de comunidade é fantástico. E e a outra coisa também bastante importante aí para o nosso dia de hoje é a seguinte, né? Então, começou oficialmente aí a promoção para o curso Afetividade Infantil e Harmonia Familiar, né? Com 50% de desconto, tá? Com 50% de desconto. Então, o link tá por aí, né? Se vocês quiserem, né, saber quiserem saber mais informações sobre o curso, quem não conhece o curso ainda, quem não sabe ainda que curso é esse, vai ter um link aí também que tem uma explicaçãozinha breve sobre o curso Afetividade Infantil e Harmonia Familiar. Foi o meu primeiro curso online, na verdade, né? Esse aí é um curso bastante trabalhado também, que já tem, né, um monte de alunos aí ao longo desse tempo todo, né? O pessoal que vai entrando, né, periodicamente. E tem mais informações sobre o curso no link. Aí tem um videozinho, né, no qual eu falo um pouco sobre esse assunto, sobre o curso, tá? Sobre o curso propriamente dito. Tá bom, pessoal? E o tema de hoje é um tema que eu abordo lá no curso também, que me parece um tema massivamente importante para a gente poder entender as reações humanas, né? Então, todo mundo já teve alguma experiência na vida parecida com essa, né? De que você está brigando com alguém, ou você está nervoso com alguém, ou você foi contrariado em algum momento, né? E sai da tua boca uma expressão mais dolorosa, né? Sai da tua boca uma expressão assim mais afiada, sai da tua boca ali alguma coisa que machuca o outro. Enfim, e aí algumas pessoas dizem assim, mas a gente só fala nervoso aquilo que a gente pensou calmo, né? Ou então uma expressão do bêbado, né? Só se fala bêbado daquilo que se pensou sóbrio, né? Algumas pessoas falam isso. Tem um quê de verdade nesse assunto todo, mas o próprio do ser humano é justamente ir modulando, né, a expressão, e não por falsidade, não por hipocrisia, mas porque faz parte do convívio, quer dizer, existe um grande conjunto de possibilidades, e no conjunto de possibilidades a gente pensa, né, tudo, né, a gente pode pensar 1000 coisas, né, e o fato de pensar essas coisas não significa, em primeiro lugar, que a gente queira, né, você pensar que alguém, né, quero que fulano morra, né, você pode ter pensado isso em algum momento da tua vida, né, mas não, absolutamente, se fossem lá ali para te pedir mesmo, se o gênio da lâmpada aparecesse na tua frente, e te desse ali o desejo que você pudesse, né, que o fulano pudesse morrer. Você queria mesmo que ele morresse? Na maior parte das vezes a gente fala, não, claro que não. Isso aqui eu só pensei no momento que era uma possibilidade, né? Dentro do grande conjunto de possibilidades, se a fulana morresse, né, talvez minha vida melhorasse um pouco. Mas a gente pensa no grande conjunto das possibilidades humanas, né, no grande conjunto das possibilidades. Mas você não quer que aquilo aconteça. Absolutamente, né? Você não vai querer, se eu pudesse escolher mesmo, você não escolheria, né? Então, às vezes a gente pensa isso. Às vezes a gente pensa, né, a coisa aparece na nossa cabeça não apenas porque é uma possibilidade humana, mas aparece ali como um pensamento intrusivo, né? Isso acontece também, quer dizer, a gente às vezes está tão exposto a tantas imagens, a tantas cenas, a gente está exposto a tantas realidades, a tantas conexões, que às vezes alguns pensamentos aparecem na nossa cabeça, a gente não aparece na nossa cabeça sequer porque a gente quis, né? Não é por isso, né? Porque a gente quis, né? Porque a gente desejou, né? Porque a gente elaborou, a coisa entra às vezes, né? Entra como de modo intrusivo, né? Tem uma entrada ali como um intruso, isso pode acontecer. Então, isso aqui eu vejo muito no consultório, no nível patológico, muitas vezes, né? Então, pensamentos intrusivos que não saem da cabeça da pessoa, mas às vezes fora do nível patológico isso acontece também, né? Às vezes fora do nível patológico ficam pensamentos ali na nossa cabeça recorrentes, né? Podem ser pensamentos de preguiça, pensamentos de sensualidade, pensamentos de cobiça, pensamentos de avareza, pensamentos de devaneio. Então,
Às vezes fica ali na nossa cabeça pensamentos que a gente não quer nem que entrem na nossa cabeça, mas entram, né? Cada um aí pode se investigar e pode saber que essa coisa acontece. Então a gente já vê que muito daquilo que se pensou, né, na calma, se pensou sóbrio, a gente não pensou absolutamente porque a gente quis, né? Não foi porque a gente quis, você não ficou cultivando, muita gente não fica cultivando pensamentos, né? Muitas vezes a gente não cultiva pensamentos, né, de que a nossa mulher é uma derrotada, que o nosso marido é um derrotado, né, que fulano é um fracassado, Beltrano, né? E no meio de uma briga, né, no meio de uma discussão, pode sair essa frase, pode sair essa expressão, né? Pode ter um casal ali brigando, um casal de noivos brigando, pode ter um casal, né? E um vira pro outro e fala, você é um derrotado, você é um mimado, você é um falido, você é um, sei lá, pode ser qualquer uma dessas coisas agressivas que a gente, né, que saem às vezes da nossa boca quando a gente está num momento de maior exaltação afetiva, de maior relação do humor. Isso acontece muitas vezes, né? E uma coisa que a gente tem que entender é isso, né? A gente tem que entender que essa coisa sai, muitas vezes o agressor, né, a pessoa que está falando com a gente, ela não pensou aquilo, ela nem acha aquilo da gente, né? Não é verdade que quando a gente está irritado que saem as verdades, não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, não é isso. A verdade propriamente, ela fica instalada na articulação entre aquelas coisas que estão na nossa cabeça e aquilo que a gente de fato quer desejar, aquilo que a gente de fato acredita, né? Então, muitas vezes, esses pensamentos que aparecem na nossa cabeça quando a gente não quer, a gente só recolhe alguns deles. E só alguns deles vão, de fato, tecendo ali a trama da nossa vida, vão, né, constituindo os tijolos das nossas crenças, não é isso? Para construir esse edifício das nossas ideias, das nossas crenças. Muitos deles vão ser desprezados pelo caminho, muitos desses pensamentos, eles não ficam ali com a gente. Né? Muitos pensamentos eles não ficam ali com a gente. Por quê? Porque eles aparecem, né, sem pedir permissão para entrar. Tá bom? Então, a primeira coisa que tem que saber é isso. Numa briga, quando alguém ofende a gente, né? Quando alguém fala alguma coisa com a gente, olha, não necessariamente ela acha que aquilo é verdade, é só a gente fazer essa investigação na gente mesmo, né? Só a gente fazer essa investigação na gente mesmo. Nem sempre o que a gente fala quando a gente está nervoso veio de uma elaboração. Às vezes sim, né? Às vezes a gente está ali pensando sobre uma pessoa, algo, há muito tempo, e justamente quando a gente perde algum freio, né? Perde um freio da vergonha, perde um freio do medo, que aparece essa perda desse freio, muitas vezes aparece por uma ilação do humor, né? Quando a gente está com uma exaltação do humor, a gente às vezes perde alguns freios, ou, né, quando a gente bebe, quando as pessoas bebem, né, acontece a desfrontalização, a gente perde ali o controle do córtex pré-frontal, e o que vai acontecer? A pessoa às vezes acaba falando, né, entre aspas, o que não devia, ou fala o que não queria, ou fala o que queria, mas não saía porque tinha o tal do freio, né, o freio moral, o freio da vergonha, o freio do medo, né? O freio da inadequação, que vão embora. Muitas vezes quando o humor aumenta, né? Ou quando a bebida aparece ali na cabeça das pessoas. Então, isso não é incomum, isso acontece. E por que isso acontece? Por que a gente fala coisas que a gente não quer? Por que muitas vezes a gente ofende quando a gente não deseja? Por que às vezes o contrário, né? A gente quer falar, mas não consegue falar? Por que acontece? Bem, a gente precisa entender uma coisa que eu explico lá no curso da afetividade infantil e harmonia familiar. Ali eu vou explicando desde o iniciozinho, desde a criancinha, né? Porque, é claro, é um curso para pais, né, para educadores entenderem melhor os seus filhos, os seus alunos, né? As crianças, os adolescentes que eles convivem, é claro, né? Mas serve para todos nós, isso vai servir para cada um de nós, né? O que a gente precisa entender em primeiro lugar? No início da vida, né, no início da entrada, né, na entrada da vida, a criança, né, o bebezinho, ele é só sensibilidade, né? O ser humano é só sensibilidade. Ele vai trabalhando com pares de opostos, que é dor, né, e prazer, né, o frio e o calor, são pares de opostos sensitivos. Então, se a criancinha, né, tá sentindo frio, ela vai chorar. Se ela tá sentindo calor, ela vai chorar. Se ela tem um incômodo, ela vai chorar, né? O que acontece? Acontece que muitos de nós não amadurecem, muitos de nós não amadurecemos. Então a gente vai continuando a nossa vida, pautando as nossas ações nesses pares de opostos, né? No prazer e no desprazer, né? Na dor e no prazer. Tá? Então, é claro, se algo me incomoda, eu não faço. Se algo parece gostoso, eu vou lá e caio de boca, né? Eu me debruço, eu nado de braçada, né? Então, claro, se tem uma torta de limão na minha frente, por que não comer? Porque não, comer aquele negócio todo. Agora, se eu tenho que acordar de manhã cedo, não, porque incomoda, eu tô com sono, então eu não vou acordar. Todos nós que pautamos as nossas ações nesses pares de opostos, ou todos nós que pautamos as nossas ações deste modo, né? Deste modo, ou seja, se me incomoda, eu não faço. Se é gostoso, eu vou lá e faço imediatamente, sem matizar, né, através de um juízo de valor, sem parar para pensar e falar, porra, será que de fato
só porque eu gosto eu devo fazer, né? Ou o contrário, né? Só porque me parece doloroso eu não faço, né? Só me parece doloroso eu não faço. Todos nós que pautamos a nossa vida assim, nós agimos de modo imaturo. De modo imaturo. Nós somos ainda criancinhas, somos bebezinhos antropológicos. Somos sujeitos que ainda não entraram na vida humana, adulta, propriamente. Então, recentemente, né? Agora tá esse assunto das crianças tailandesas lá, né? Que, enfim, estão aprisionadas lá na caverna, etc. Houve um marinheiro, né? Um sujeito da Marinha, né? Um militar da Marinha, que se prontificou a ir resgatar as crianças, né? Se prontificou a resgatar as crianças. Ele não estava servindo a Marinha, ele já estava na reserva, mas ele tinha domínio do assunto, ele conhecia o assunto, ele se prontificou, vou lá, vou ajudar. Veja, ali ele age de modo absolutamente maduro. Por quê? Porque não existe nada apetecível aos sentidos para ele. É claro que é péssimo, né? Entrar numa água gelada, totalmente turva, escura. Ele ia ficar 3 horas embaixo d'água, né? Podendo morrer, né? Podendo sacrificar a própria vida. E, no entanto, existe algo que está para além desse mundo sensível, que está para além das percepções sensíveis, que faz, né, com que ele se motive a levantar, né, a se prontificar, não é isso? Vestir lá a sua roupa de mergulhador e de ir lá com o sacrifício da própria vida, porque ele acabou morrendo, esse mergulhador, né? Ele perdeu a vida, ele foi sacrificado, ele não conseguiu, não aguentou, ele foi um dos primeiros aí, né? Um dos primeiros aí, não conseguiu controlar bem o tempo e acabou o ar, né? Acabou o oxigênio, então ele morreu, ele pereceu, ele sacrificou a própria vida. O que faz com que alguém possa se sacrificar? É claro que aqui eu estou usando um extremo, um limite extremo, que é o sacrifício da própria vida. Mas existe o sacrifício diário de todo mundo que acorda, por exemplo, para ir trabalhar, mesmo num dia frio, num dia chuvoso, num momento de sono, ou aquela mãe ou aquele pai que acorda de madrugada para ir lá tomar conta do seu bebezinho que está chorando, ou daquele sujeito que está empreendendo e precisa, né, mesmo tendo dinheiro para comprar uma bermuda nova, uma blusa nova, ou gastar dinheiro num restaurante caro, ele poupa aquele dinheiro para investir em algo que ele não sabe se vai dar certo, né? Que movimento é esse? Que movimento é esse que faz com que a gente se prive das coisas imediatas, né, daquele prazer imediato, e aposte em algo a mais? Bem, esse aqui já é um movimento ou do afeto ou do intelecto, ou do coração ou da cabeça. Ali, né, aquele outro movimento, que é o movimento de tá frio, eu não levanto, né, tô com sono, eu não desperto, tô com fome, como? Esse movimento é um movimento sensível, dos sentidos, é um movimento mais baixo. É um movimento importante, é um movimento interessante, é um movimento que existe no ser humano, tá? A gente não pode dizer que o ser humano não é feito disso, a gente tem que saber cultivar isso nos momentos adequados, mas se isso é a pauta da nossa vida, a gente sem dúvida vai ter uma vida muito infeliz. Por quê? Porque a gente vai estar, né, com as exigências de um adulto e com as ações de um bebê. A gente vai ter a instalação de um adulto e as motivações de uma criancinha. Claro que isso aqui é a receita para neurose, isso aqui é a receita para tristeza. Ninguém consegue caminhar feliz na vida se não amadurecer. E o movimento de amadurecimento é justamente esse. A gente começar a dar ouvidos para o que vem do nosso peito e o que vem da nossa cabeça. Ou seja, existem juízos que são superiores, existem motivações que são superiores. E a gente precisa dar atenção a elas. Então, uma coisa que a gente tem que saber é isso. Nem sempre a gente vai pautar nossas ações naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente não gosta. Isso todo mundo sabe. E como cultivar isso? Bem, uma das formas para a gente cultivar isso é começar a formar o nosso afeto. Como é que a gente forma o nosso afeto? Bem, os adultos podem formar o seu afeto, né, de modo mais adequado se eles conseguem aprender a se vencer. Se eles conseguem voluntariamente colocar coisas negativas, né, coisas dolorosas, coisas um pouco desprazerosas no seu dia a dia. Tá no seu dia a dia. Aqui longe de ser masoquismo, ninguém gosta de sentir dor. Não tem um ser humano que gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir dor, isso é evidente, né? Ninguém gosta. Mas, né, exceto os masoquistas, né, que tem um desvio, mas se a gente começa pouco a pouco a ir negando os sentidos, ou seja, tá um pouco frio, eu não vou me cobrir rapidamente, eu vou aqui experimentar um pouco a sensação, né, o destempero, vou aceitar um pouquinho aqui essa sensação negativa. Eu tô com um pouco de fome? Tá bom, não preciso comer agora, deixa eu aguentar aqui 40 minutos, né, até reclamar ou até fazer o pedido. Eu tô com um pouco de sede? Bem, eu espero para beber água. Eu começo a tomar o café sem açúcar, eu começo a tomar o banho gelado, eu começo a não encostar na cadeira. Entende? A gente vai começando a negar pouco a pouco ali a nossa sensibilidade. E quando a gente faz isso, a gente começa a acessar as dimensões superiores do ser humano, as dimensões antropológicas superiores. Eu começo a acessar o afeto, por exemplo. Então,
Uma coisa que pode me fazer permanecer nas atitudes é a paixão que eu tenho pelas coisas, é o desejo, é a simpatia que eu tenho pelas coisas ou pelas pessoas. Ainda que, né, tenha um cheiro ruim, né, tenha um gosto desagradável, tenha, né, uma sensação incômoda física, mas eu posso permanecer na situação. E por fim, né, quando a gente vai ascendendo nas dimensões do ser humano, antropológico do ser humano, a gente acaba chegando na inteligência. A inteligência é a faculdade, a maior faculdade, por assim dizer, né? É aquela faculdade que faz com que a gente possa compreender os conceitos. A gente vai notando o certo e o errado. A gente consegue notar os conceitos de nobreza, de justiça, de convivência. A gente consegue notar esses conceitos do empreendimento, por exemplo, né? Veja, para a gente empreender, por exemplo, a gente precisa se livrar de uma série dessas demandas corporais imediatas. O empreendimento é um jogo de médio para o longo prazo, não é um jogo de curto prazo. Por que uma grande parte das pessoas não consegue empreender? Ora, porque elas estão jogando sempre o jogo, elas estão sempre atentas, né, às dimensões de curto prazo. No curto prazo, nunca convém empreender. É sempre melhor você pegar o dinheiro que você tem e comprar ali uma pipoca, comprar um cachorro-quente, comprar um sundae. É sempre melhor. Porque aquele bem você vai receber imediatamente. Para você empreender, você precisa abrir mão do curto prazo e começar a pensar que você vai ter benefício no médio prazo. No médio prazo, a gente está falando de afeto, a gente está falando de simpatia, a gente está falando de paixão, a gente está falando de desejo, né? Ou da inteligência, que é o jogo do longo prazo, né? É o arco de tempo do longo prazo. A gente começa a entender todos os conceitos, ou seja, aquelas coisas que têm valor pra gente, né? O que a gente quer fazer da vida, quem a gente quer ser, o que a gente quer ter, né? E como a gente vai servir aos demais. Então é assim que a gente vai ascendendo na escala da maturidade humana. A gente vai se livrando dessas demandas sensitivas imediatas e vai começando a trabalhar com a paixão que está no peito para a gente poder acessar finalmente o intelecto, que vai chegar nessa paixão e vai conseguir dividir ali o que permanece do que não permanece, o que tem valor perene, o que não tem valor perene, o que é um conceito do que não é um conceito. Tá bom? Então, isso, por exemplo, eu falo lá no curso Afetividade Infantil e Harmonia Familiar, aplicado, né, a infância, aplicado às crianças e como é que a gente vai amadurecendo. Isso serve para todos nós. Isso serve para todos nós. Esse conhecimento serve para cada um de nós se a gente desejar amadurecer. E eu sei que todo mundo aqui deseja amadurecer, né? Todo mundo aqui deseja amadurecer, deseja refletir sobre a própria vida, deseja ver onde é que está errando, onde é que não está errando, né? A gente quer saber se investigar. O problema é que hoje em dia a nossa educação formal dá poucos recursos para que a gente aprenda a investigar os movimentos do nosso peito e da nossa cabeça, né? Dá poucos recursos, né? Dá pouquíssimos recursos. Então, uma das coisas que eu estou fazendo aqui, né, por exemplo, é dar mais ferramenta para autoconhecimento, para autoconsciência, para que a gente possa entender aonde a gente está e o que a gente precisa reunir na nossa vida para a gente poder chegar aonde a gente quer chegar. Tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia. Vamos começar com tudo essa semana aqui. Quem, né, ouviu direitinho aqui o programa de hoje já pegou uma série de dicas para ir aplicando nesse caminho do amadurecimento. Eu sei que algumas doem, né? A pessoa aqui reclamando, mas banho frio, né? Banho frio só no verão, banho frio no inverno também, né? Claro. Para a gente poder ir se vencendo, né? Banho frio, café sem açúcar, né? Um incômodozinho corporal, aprender a estar instalado ali dentro, não reclamar, né? Parar de reclamar, reclamação é péssima, reclamação mata a alma, reclamação mata as iniciativas. Né? Seria terrível se a gente vivesse uma vida reclamando, de reclamação. E quando a gente reclama, eu já falei, a gente só atrai reclamão para o nosso lado, a gente não atrai uma pessoa que preste no final das contas, né? A gente só vai se interessar pelos nossos problemas quem tem mais problema que a gente, porque é uma oportunidade de poder ir lá e reclamar no minuto seguinte, né? E aí, né, quando tem dois reclamões, dois derrotados, né, ali juntos, não vai poder sair nada de bom daquela parceria. Não sai nada. Um não consegue consolar o outro, um não consegue mover o outro do estado de penúria para o estado de abundância, do estado de trevas para o estado de luz, do estado de tristeza para o estado de felicidade, né? Então, parar de reclamar é um excelente, né, é um excelente material, uma excelente ferramenta para a gente poder começar a se mover. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos amadurecer, todos nós aqui. Vamos começar essa semana com tudo. Não deixem de acessar o link aí para ter mais informações sobre o desconto aí do nosso curso de afetividade infantil e harmonia familiar. Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.